A mitologia nada mais nada menos que o estudo de lendas, de coisas reais. Em uma certa parte das mitologias, parte mais para o lado das crenças, religiosas, e até mesmo elas tentam desvendar, de certa forma, o nosso passado, como foi criado o nosso universo. E por outro lado também, como será a nossa vida, após a morte. Isso é um mistério. E por isso mesmo, como ser humano, ele é muito curioso. Os grupos na sociedade tentam descobrir isso, desde por fatos científicos, quanto documentos históricos deixados lá do passado, enfim. E muitas vezes essas crenças, elas estão interligadas, com os nossos sensos éticos, senso comum, certo? Muitas vezes a gente acaba fazendo certas decisões que muitas vezes é por causa disso, sabe? A nossa crença está sempre interligada, com as nossas decisões do dia a dia. E hoje iremos abordar o tema da mitologia judaico-cristã. Não há referências históricas sobre a pré-história bíblica. Não há ao certo uma origem dessa mitologia, mas há origem conforme essa mitologia. E nela diz que o universo e o mundo foram criados em apenas 7 dias por um único Deus e Criador, sendo o primeiro dia criada a luz e as trevas, o segundo dia criado o sol, a lua e as estrelas. No terceiro dia houve a separação dentre as águas e as terras. No quarto dia houve a criação das árvores, plantas e frutos que há nelas, os animais marinhos e os animais que vivem no ar. No quinto dia, a criação dos animais terrestres. E no sexto dia, o homem e a mulher, que foram chamados de Adão e Eva. Pela tradição judaico-cristã, Adão e Eva viveram há 5.800 anos atrás. E no sétimo dia houve o descanso do Criador. No princípio, não havia nada além de silêncio e de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. Era o primeiro dia. Então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. No segundo dia, e nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias, e uma luz menor recheou as suas noites. Houve uma tarde e uma manhã, e outro dia. E as águas do mundo juntaram-se, e meio a elas apareceu o chão seco. Mais um dia se passou, e do solo apareceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação, e as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais, uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por esses mares. E logo o céu foi povoado de pássaros e houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos, tudo que rasteja, tudo que se arrasta, e todos os animais que andam pela terra. E isto era bom, estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra, tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie, tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar e estava equilibrado. Era um paraíso, uma joia nas mãos do Criador. Sexto dia. E então o Criador fez o homem e ao seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles uma escolha. Seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido, a inocência deles foi extinta. E assim por milhares de gerações, desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão, nação contra nação, homem
homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. A Torá, que são as escrituras sagradas pelos judeus, começou a ser escrita a partir de 640 a.C. por Josias. E dessa mitologia se originou algumas religiões que conhecemos hoje em dia. Falaremos agora sobre as semelhanças e as diferenças entre o cristianismo e o judaísmo. Bem, vamos começar pelas semelhanças. Ambas as religiões acreditam em um só Deus e ambas têm um livro sagrado. No caso do cristianismo é a Bíblia e no caso do judaísmo é a Torá. Esses dois livros são parecidos, porém há uma certa diferença drástica. Ambos têm o Antigo Testamento, que são os livros feitos pelos profetas a respeito de um futuro Messias que virá. Porém, há uma certa diferença. Na Torá só existe o Antigo Testamento e eles acreditam que o Messias não veio ainda a esse mundo. Porém, no cristianismo, há a existência do Novo Testamento, que fala a respeito da vinda de Cristo e depois de Cristo. E o Novo Testamento ele é uma resposta às profecias que foram escritas no Antigo Testamento. Nessa mitologia, um dos costumes mais populares e mais disseminados é o de sempre buscar fazer o bem ao próximo, independente de quem seja, do que tenha feito, o que tenha vivido. Há também o costume de fazer orações e petições para Deus regularmente e frequentar a igreja. Outros costumes, como o de não fazer injustiças ou não beber sem moderação, também podem ser aplicados para essa mitologia. As crenças mais conhecidas e faladas vêm do livro sagrado deles, a Bíblia. Essas crenças seriam o fim do mundo, que aconteceria após a volta de Cristo, onde ele iniciaria uma nova era, a vida após a morte, onde dependendo do seu comportamento terreno, você iria para o céu, que seria o lugar bom, e o inferno, que seria o completo oposto disso. Assim como em outras tradições, nós temos o que chamamos de personagens principais, que são aqueles que são mais conhecidos e mais lembrados. Na tradição ou mitologia judaico-cristã, não é diferente. Lá, os personagens principais é Jesus, Maria, a mãe de Jesus, Adão e Eva, Moisés, Davi, Abraão e Noé. A filosofia e o cristianismo, na maioria das vezes, se encontram em oposição, mas hoje eu vou falar de um caso que não é uma oposição, e sim uma aliança. Para os apologistas, apologia significa defender-se, e para os apologistas se defendiam através de cartas. Eles faziam essa carta, pois na época deles, o rei não era a favor do cristianismo. A primeira carta foi escrita no século II, não temos a data exata, e foi finalizada no ano 150 d.C. Justino foi um mártir. Mártir é uma pessoa que às vezes é torturada ou, na maioria das vezes, é morta por conta de sua crença. Justino não era cristão. Ele virou-se cristão através de um retiro. Na igreja, o retiro é um lugar onde se descansa no seu Deus, onde ora pelo seu Deus. E Justino foi questionado por um pagão, que ele não sabia a resposta sobre a pergunta. Então, como um bom filósofo, foi estudar a Bíblia. Ele descobriu algumas coisas e acabou tendo sua crença. E acabou morrendo por ela. E agora, pequenas curiosidades sobre a mitologia judaico-cristã. Primeiramente, a religião judaica era uma coisa só. E depois da morte de Jesus, o judaísmo ele ficou de certa forma dividido entre as pessoas que acreditavam que Messias não veio à Terra ainda e as pessoas que acreditavam que o Messias já vinha reencarnado, vindo à Terra. As pessoas que acreditavam que Messias não tinha vindo ainda, eles continuaram seguindo o judaísmo.
E as pessoas que acreditavam que o Messias havia já ressuscitado, né, eles viraram, né, o cristianismo que a gente conhece hoje. Outra curiosidade é que o calendário, né, que nós seguimos hoje no Brasil, aqui, é o calendário cristão. E aproveitando o gancho também, o cristianismo é a religião que tem mais usuários, né, praticantes no mundo inteiro. E a última é que o judaísmo ele não é uma religião que você se converte, apenas as pessoas que são judeus podem praticá-lo. E se você não é você é um judeu, mas você não quer, de certa forma, praticar a religião, você não precisa. Mas só as pessoas que são judeus podem pregar no judaísmo. Nesse vídeo nós aprendemos diversos pontos sobre a mitologia judaica cristã. Vamos só dar uma recapitulada. Bem, nós aprendemos o que é a mitologia, a origem, alguns costumes e crenças sobre a mitologia judaica cristã, os principais personagens, algumas relações com a filosofia, diferenças, semelhanças e também algumas curiosidades sobre o assunto. Nós esperamos do fundo do nosso coração que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir.